Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rodaberto, professor de História do MDM, e a gente sabe que a gente está num momento bem delicado no nosso país, né? O Brasil está um caos, todo mundo sem gasolina, mas você não vai ficar sem estudar. Olha só, a gente separou para você hoje uma discussão importante na prova do Enem, tá certo? O assunto que eu escolhi hoje para discutir com vocês rapidamente é conhecido como Antigo Regime e Revoluções Liberais do século XVIII. E aí o que é que eu pensei? Já que a prova do Enem é uma prova muito contextualizada e que está atenta às questões do mundo contemporâneo, por que a gente não pode, por exemplo, dialogar aquilo que está acontecendo hoje, que é essa paralisação dos caminhoneiros, com os assuntos que eu vou discutir com vocês? Bom, uma das coisas que os caminhoneiros estão fazendo agora é o uso do direito de liberdade de expressão, a possibilidade de reivindicar um governo que alguns não consideram legítimo, reivindicar uma estrutura de poder e uma estrutura política que não está sendo a favor do povo. Bom, diante disso, a gente vai discutir e de pensar de que maneira a gente pode imaginar que esses movimentos hoje, de alguma maneira, eles recebem uma influência de uma série de ideias construídas em um outro momento histórico. Dá uma olhada para cá. A gente sabe que entre o século XV e o século XVIII, o mundo ocidental, especificamente a Europa ocidental, vivia uma estrutura de sociedade conhecida como Antigo Regime. O Antigo Regime é uma sociedade que ainda recebe uma série de influências do mundo medieval e ela é marcada por uma série de características que estão presentes aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Na estrutura política, o absolutismo ou a monarquia absolutista marcava os países da Europa ocidental. Então eram países onde o rei ele tinha todos os poderes, concentrava o poder legislativo, o judiciário e o executivo. Essa sociedade também era considerada estamental, ou seja, os indivíduos, eles nasciam e ocupavam espaços sociais de acordo com o seu nascimento. Então, o indivíduo que nascesse nobre tinha privilégios da nobreza, o indivíduo que nascesse clero tinha privilégios do clero, e o indivíduo que nascesse entre o povo estava excluído de uma série de privilégios. Essa sociedade é marcada também por um capitalismo mercantilista, onde o rei, o Estado, pode a todo momento estar interferindo na economia. A gente vive hoje, por exemplo, num Estado onde isso não é bem assim. Nesse momento também, do Antigo Regime, entre o século XV e o XVIII, você vai ver que nos países europeus, a religião católica tinha uma força muito grande. Ou, na verdade, a religião tinha uma força muito grande nessa estrutura de sociedade, ao ponto em que não era um Estado laico. Hoje você vive num Estado laico. Pelo menos em tese, a religião não pode estar interferindo nas questões políticas, mas a gente sabe que no nosso país a gente tem uma parada chamada de bancada evangélica ou bancada da religião, o que na prática não poderia existir. Então, a religião ela interfere nas questões políticas no período do Antigo Regime. Gente, olha só, essa sociedade conhecida como Antigo Regime, extremamente autoritária, o rei tinha todos os poderes, ela vai ser questionada no século XVIII. O século XVIII você vai ver sendo marcado por uma série de movimentos considerados movimentos burgueses. Esses movimentos burgueses do século XVIII, de alguma maneira, ele influencia uma série de movimentos do mundo contemporâneo e constrói a base dessa estrutura de sociedade que você vive hoje. Olha para cá para o quadro. Essas revoluções burguesas, elas acontecem especificamente em qual século? No século XVIII. Galera, olha só. No campo das ideias, a gente vai ver o desenrolar de um movimento chamado iluminista, que era um movimento que tinha como principal base a ideia de que a razão era o motor da sociedade e o que levaria os homens ao progresso. Além disso, esse movimento conhecido como iluminismo, ele vai servir de base ideológica. No mundo das ideias, ele vai influenciar uma série de outros movimentos considerados políticos. A independência dos Estados Unidos, que é o momento em que as 13 colônias, lá no século XVIII, vai questionar a Inglaterra e vai gradativamente caminhar para um processo de independência. Essa independência dos Estados Unidos ela é influenciada pelo quê? Pelas ideias iluministas. Além disso, a Revolução Francesa, que você vai ver o rei Luís XVI sendo guilhotinado em praça pública. Então, esse movimento, conhecido como Revolução Francesa, recebe influência do iluminismo. Também temos nesse momento a Revolução Industrial, que é um movimento que você vai ver fazer nascer uma sociedade onde a produção não é mais baseada apenas na manufatura ou no artesanato. Há um processo de aceleramento no processo de produção. Galera, vejam só, essas ideias do século XVIII, esses movimentos do século XVIII, de alguma maneira eles vão influenciar o mundo contemporâneo. Então, o que nós consideramos como movimentos burgueses do século XVIII vão influenciar a construção de uma sociedade
onde a busca pelos direitos, onde a busca pela liberdade de expressão, a busca pela igualdade diante da lei é algo que vai ser muito forte em nossas sociedades contemporâneas. E aí, qual é o grande modo que você tem que ter? Essa estrutura de sociedade aqui, conhecida como antigo regime, ela cai e você vai ver uma série de movimentos burgueses do século XVIII que marcam a construção de uma nova estrutura de sociedade. O que possibilita hoje, no mundo contemporâneo, e isso é algo muito bom, pessoas como os caminhoneiros irem às ruas e questionarem de maneira legítima um governo que não representa os interesses do povo. No momento em que aquela sociedade lá do século XV ao século XVIII não representou os interesses do povo, o povo foi às ruas, influenciado por movimentos como o iluminismo, e conseguiu gerar uma série de movimentos que possibilitou uma transformação no mundo ocidental. E aí, gente, olha só, diante disso, a gente sabe que o que é importante que você entenda é que os assuntos que vocês estão estudando história podem te ajudar a contribuir ou pensar ou entender uma série de coisas que acontecem no mundo contemporâneo. E aí por isso que eu gravei esse pequeno vídeo, e aí de repente eu posso separar até umas questões e mandar para vocês, certo? Valeu, tenham um bom sábado, descansem, mas estudem, tá certo? Não percam o foco. Abraço e beijo no coração.